Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, David Santiago, Suzete Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público do dia 23 de outubro de 2025. Há 2 dias morreu Francisco Pinto Balsemão, que foi não só o primeiro-ministro deste país, como fundador do PSD e seu militante número 1. Foi muitas outras coisas na vida, teve muitos cargos em variadíssimas associações, instituições, entidades, empresas. Foi professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, foi meu professor. Enfim, no currículo dele há muita riqueza e não vale a pena ser exaustivo porque falharia sempre algo importante. Entre essas muitas coisas importantes que fez, está também a fundação do Semanário Expresso e da primeira televisão privada em Portugal, a SIC, e se tornou num patrão do jornalismo, mas um patrão especial que personificava a ideia de liberdade da expressão. Gostava muito de começar por ti, São José, não só porque és a pessoa com mais experiência e memória entre nós, mas também porque és comprometida com o jornalismo que sempre foi defendido por Francisco Pinto Balsemão. A minha pergunta para ti é esta: o que é que significa esta perda para a área dos média, já nem estou a falar na política, em Portugal? Eu queria começar por salientar um aspecto que não tem tanto a ver com o jornalismo, tem a ver com a consciência cívica aprofundada de Pinto Balsemão, e que é a primeira revisão constitucional em 82, que ele lidera com o PS de Mário Soares, na altura na oposição, e contra o presidente Ramalhianos, e que se caracterizou por criar condições jurídicas e constitucionais de termos uma democracia com peso da sociedade civil. É essa revisão constitucional que definitivamente põe a tropa nos quartéis. Tropa importante no processo revolucionário, mas que termina aquilo que é o processo de democratização iniciado com o 25 de Abril, aprofundado com o 25 de Novembro. Portanto, acho que ele tem uma grande importância como primeiro-ministro. Mas para mim, pessoalmente, a importância dele como jornalista e o que ele fez no jornalismo, desde o Diário Popular, que ele agarra e renova, nos anos 60, final dos anos 60, ele tem uma importância fundamental no que é a criação de um jornalismo livre em Portugal, e que não é um jornalismo livre e responsável. É um jornalismo com consciência crítica da sociedade, que é essencial para o processo democrático estar completo. E nesse aspecto ele é precursor e é um didata, autodidata, didata, cria escola, cria tendências, de tal forma cria uma tendência que o Público, quando nasce, é certo que o núcleo fundador do Público vem do Expresso. Muitos jornalistas, quase metade da redação à época era do Expresso. Num certo sentido, o Público acaba por lhe dever alguma coisa. É, mas a direção, o Vicente, o Zé Manuel Fernandes, o Jorge Vemans, o Nuno Pacheco, o Augusto Seabra, que foi essencial para a fundação do Público. E, portanto, há uma cultura de jornalismo livre, autorresponsável, com consciência cívica, defensor dos direitos humanos, com capacidade de escrutínio, que é, de certa forma, ele cria, evidente, depois houve projetos importantes, o nascimento da TSF, do Independente, o nascimento do próprio Público a seguir. É uma dinâmica que se vai criando no jornalismo. Eu não sei se as pessoas vão ter consciência, mesmo os jornalistas hoje, vão ter, não é consciência, se vão ter um sentimento de perda. Os mais novos. Sim, quer dizer, várias gerações mais novas, não é? Eu, para a minha geração, admito que essa sensação de perda seja real, como é para mim. Admito que seja até para todos nós que estamos aqui. Mas o legado dele, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, está cá. E isso é que é importante. Ele, de facto, é basilar na criação do que é um jornalismo profissional,
no verdadeiro sentido do jornalismo profissional em Portugal. E há muita coisa que os jornalistas da SIC e do Expresso têm repetido ao longo destes dias na SIC Notícias, que é ele nunca interferiu ao ponto de não deixar que houvesse críticas ao PSD ou ao seu partido de origem no Expresso. Sim, basta lembrar a relação dele com Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Quando Marcelo Rebelo de Sousa ficou a dirigir o Expresso e ele foi para primeiro-ministro. Exato. Mas mais do que isso, enquanto ele foi primeiro-ministro, isto está documentado e basta ir ver os jornais da época, o Expresso foi o jornal provavelmente mais duro em relação à sua liderança. Também ainda não havia ao público. Dirigido por Marcelo Rebelo de Sousa na época. Exato. Foi a história do Lelé da Cuca. David Balsemão nunca chegou a Presidente da República. Eu nem sequer sei se queria chegar. Mas no artigo de opinião escrito hoje aqui no Público, Rui Rio diz que ele devia ter sido e teria sido muito melhor do que outros. Imagino a quem ele se esteja a referir. Politicamente, Balsemão foi primeiro-ministro, mas não durou muito tempo no cargo. O seu contributo para a democracia foi mais importante enquanto fundador do Expresso, fundador do PSD ou sucessor de Francisco Sá Carneiro, e esta tarefa nunca seria fácil para ninguém, porque ia suceder a um líder muito carismático. Mas, no fundo, qual achas que foi o contributo para a democracia mais importante? É difícil de fazer esse tipo de medição, digamos assim, porque, ainda por cima, estamos a falar de planos que se seccionam e, portanto, a política, o jornalismo estiveram sempre ligados. Ele, quando lança o Expresso, eu acho que ele é eleito deputado na ala liberal no final dos anos 60, 68, 69, não tenho agora presente. E, portanto, em 69, creio eu, 69. Ou em 72. Não, em 72 não é. É no final dos anos 69. 60. E portanto, ele entra ali com aquela esperança, não é? Que eu julgo que muita gente tinha, de renovação e de abertura com a Primavera Marcelista. Obviamente aquilo percebeu-se rapidamente, e julgo que Balsemão terá sido uma dessas pessoas a perceber rapidamente que não haveria essa abertura prometida, e portanto ele também funda o Expresso, julgo eu, um bocadinho também nessa senda, ou seja, não é este o caminho que me satisfaz, e tenta seguir um outro caminho, ainda em ditadura, do lançamento do Expresso. Ainda não havia liberdade de imprensa como aquela que existe hoje, como é óbvio, mas permitiu, e segundo aquilo que já fui lendo, porque não era nascido, mas foi também, mesmo na maneira de fazer jornalismo, mesmo sem liberdade de imprensa, foi já também uma espécie de pedrada no charco o surgimento do Expresso. E, portanto, a verdade é que o Expresso depois se transforma num pilar da imprensa nacional, num pilar da liberdade de imprensa, num pilar da comunicação social, num dos jornais mais relevantes, se não o mais relevante. E sérios também, não é? Que não nunca foi popular no sentido de é um jornal tabuleiro. de referência. Sim, é um jornal de referência, e tendo em conta o historial e os anos que tem, é talvez o jornal com maior relevância no país, se pensarmos no lado também do lastro do passado, não é? E criou até algumas imagens que ficam para a vida de todos nós. Para mim há uma imagem sempre que era a ideia de ir com pessoas mais velhas comprar o Expresso e virem com o saquinho, aquela ideia do saquinho, ou seja, é muito raro e é cada vez mais raro vermos isso, ainda se vai vendo. E portanto isso foi também uma espécie de moda, também de moda, não é bem de moda, mas de imagem histórica que fica. E portanto, obviamente o Expresso é muito importante. Também a criação e a fundação do PSD, que revelou também um pilar da construção da democracia, da estabilização do regime, como um dos dois principais partidos do sistema político nacional, também não é negligenciável. E, portanto, nesse sentido, dizer se é na área da comunicação social, se é na área neste caso, da imprensa, e mais tarde, depois da comunicação social, com a televisão, mas se é na política com a fundação do PSD, o facto de ter sido ministro, o facto de ter sido primeiro-ministro, acho que é muito, muito difícil avaliar. Mas a São José já referiu esse ponto, e eu diria que no percurso político, eu acho que a revisão constitucional de 82 é de facto o ponto determinante do seu percurso, porque é o momento em que de facto o regime que hoje existe em Portugal foi informado. É aí que se acaba em definitivo com a tutela militar sobre política, e nós quando dizemos que passou a haver uma não tutela, devemos estar a dizer que passou a haver liberdade de ação política, se quisermos, porque
em certa medida, estamos a dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E estou aqui a falar de liberdade. E acho que liberdade é, de facto, uma espécie de pedra de toque de todo o percurso de Pinto Balsemão. E, portanto, se calhar o maior legado, mais do que focarmos apenas na imprensa, na comunicação social, na política, na fundação do PSD, no seu percurso, eu acho que, de facto, a grande pedra de toque e o grande legado que ele nos deixa é um amor e uma constante luta pela liberdade, e eu acho que nos tempos que correm, quando começamos a ver os discursos, como começamos a ver, que não começamos, mas temos cada vez mais os discursos de cancelamento, por um lado, por outro lado, temos à direita e à direita radical também a tentativa de, e a conseguir-se dar passos nesse sentido, de limitarmos a liberdade das pessoas a vários níveis. Eu acho que é cada vez mais importante esse legado que deixa Balsemão. E é um legado que de facto tudo está interligado, tudo se junta. Mudando de assunto, entretanto, há uns dias o líder do PS tomou finalmente a decisão de dar o apoio formal do partido ao candidato António José Seguro, que logo de seguida, numa entrevista, fez questão de dizer que é um candidato suprapartidário. Hoje mesmo, no nosso jornal, Eurico Brilhante Dias desafia o candidato presidencial do PCP a desistir a favor de Seguro. Historicamente, isto não seria uma desistência comum. Mas, Suzete, pergunto-te qual a importância deste apoio do PS. É um ativo tóxico para Seguro, porque aliena outras pessoas mais próximas do centro-direita que o apoiam, ou é um empurrão, apesar de tudo? Não, parece-me que, apesar de tudo, o espaço do eleitorado socialista é bastante importante para António José Seguro, independentemente de, como todos percebemos, isto ter sido um apoio, enfim, bastante tímido do PS. Aliás, o líder do PS, José Luís Carneiro, disse a certo ponto que é o partido que escolhe os seus timings, mas não parece ser o partido que escolhe os seus candidatos, porque todos olhamos para aquele processo com a sensação de que foi simplesmente uma inevitabilidade. A forma como as coisas correram e o facto de termos chegado aqui a outubro sem o PS ter tomado uma decisão tornou inevitável o apoio do PS a Seguro, um apoio que é muito pouco indefectível, vamos dizer assim. Depois, ouvimos agora Eurico Brilhante Dias, na entrevista ao Público e à Renascença, fazer um apelo especificamente ao PCP para apoiar a candidatura de António José Seguro. Acho que, pura e simplesmente, não vai acontecer. Não estou toda a ver que isso possa acontecer. Por um lado, basta olhar para a história, isso raramente aconteceu. Aconteceu com uma figura muito particular, que é uma figura que consegue, ao longo do tempo, fazer muitas pontes com o PCP, que é Jorge Sampaio, que tem logo uma intervenção em 86 para que o PCP apoiasse na altura, isto já na segunda volta, Mário Soares. Depois, Jerónimo de Sousa desiste a favor da candidatura presidencial de Jorge Sampaio. Já tinha um acordo na Câmara. E antes disso houve o acordo na Câmara, também com Sampaio, que é um caso único, não tinha acontecido antes. E não aconteceu depois. Portanto, há aqui uma situação muito específica com Jorge Sampaio, que não se vai repetir com Seguro, até porque António José Seguro é uma figura distante dos partidos à esquerda do PS. Nós tivemos agora o exemplo, enfim, são eleições diferentes, mas tivemos agora o exemplo na Câmara de Lisboa, que com uma figura muito mais próxima da esquerda do PS, das figuras mais à esquerda do PS, Alexandre Leitão. E parece-me que nesse processo foi feito um esforço genuíno da parte do PS para chegar a um acordo com a CDU para poderem avançar em coligação, que não foi possível. Não vai ser com certeza com o António José Seguro que isso vai acontecer. Talvez se António Costa fosse candidato à presidência os conseguisse convencer. Mesmo assim, tenho... Uma geringonça presidencial. Acho que depois desse processo... E António José Seguro, ainda no outro dia o Expresso fazia uma manchete a dizer que António José Seguro jantou, julgo, com algumas pessoas da área do passismo,
Não estou nada a ver uma candidatura a fazer um catch-all desde figuras de direita próximas de Passos ao PCP, ao Bloco e ao LIVRE. Não vai acontecer. Eu acho, aliás, que não vai haver desistências de ninguém nestas presidenciais. Do que nos vão dizendo as sondagens, há 4 candidatos que podem passar eventualmente a uma segunda volta: Gouveia e Melo, Marcos Mendes, André Ventura e António José Seguro. Parece-me qualquer um dos outros 4, Coutinho Figueiredo tem o seu espaço à direita, e do que vimos, por exemplo, nas europeias, é uma figura que vale mais do que o partido, portanto parece-me que tem ali um eleitorado e que a ideia é fixar ali aquele eleitorado. Não estou a ver sequer a favor de quem é que Coutinho Figueiredo poderia desistir. E à esquerda, esta semana tivemos mais um candidato, o candidato do LIVRE, Jorge Pinto, que é uma figura que vem do partido. A questão que é o argumento que o LIVRE usa perante as críticas de que está a dividir a esquerda, é que a esquerda já estava dividida, mas estamos a falar de candidaturas para afirmar, que estão ali a afirmar o espaço eleitoral. Sim, os partidos a guardarem o seu espaço. Sim, exatamente. E o LIVRE está a fazer o mesmo. Não fazia sentido apoiar o António Filipe ou Catarina Martins, que são figuras muito associadas aos seus partidos, e mesmo o LIVRE, não estou a ver o LIVRE a apoiar António José Seguro. Portanto, eu acho que vamos mesmo chegar às presidenciais com este naipe de candidatos. O Parlamento aprovou recentemente, na Generalidade, uma lei polémica que promete ficar para a história como a lei da burca. Nenhuma mulher poderá usar burca ou vestimentas que tapem o corpo todo em espaços públicos em Portugal. A lei já fez correr rios de tinta. Luís Montenegro sentiu necessidade de explicar o que pensa o governo, na verdade, e há juristas que consideram a lei inconstitucional. Para sermos corretos, a verdade é que tudo pode acontecer ainda até à votação final global em plenário. São José, o que é que te veio à cabeça quando a lei foi aprovada na Generalidade, e achas que Marcelo deixará passar uma lei tão polémica numa fase em que já tem os seus poderes meio condicionados? Primeiro, como tu disseste, a lei pode não acabar como está. Ou não deverá acabar como está. É para isso que há os trabalhos na especialidade. E no final Marcelo irá decidir. Ele não tem o poder de veto condicionado. Ele apenas não pode dissolver a Assembleia. Sim. Portanto, até ao último dia de mandato pode vetar leis. O que é que eu penso sobre a apresentação desta lei? Eu dizer que é mais do mesmo, não é? Que quase de uma forma ridícula, porque de facto as burcas em Portugal ou as caras tapadas não se põem, a não ser que sejam as pessoas que guiam com capacete de viseira, não é? Não me parece que seja um problema nacional, como Manuel Carvalho escreve hoje no Público. Pode ser uma forma de não se discutir questões como a habitação ou a saúde, é andarmos a discutir pretensas percepções ou a criar percepções, porque eu creio que nenhum português estava preocupado com a questão das burcas antes desta lei aparecer. E creio que é, mais uma vez, o Chega a querer condicionar uma agenda, até indo buscar inspiração a outros países europeus em que esta lei já foi aprovada, onde o problema de facto se pode colocar, porque a origem de imigração de países como a França é diversa da origem da imigração portuguesa, não é? Mesmo de países muçulmanos, os países que mais imigram para Portugal não têm esse uso, ou esse costume já caiu em desuso. Portanto, o Chega a querer marcar, radicalizar novamente à direita uma agenda de estigmatização de imigrantes e de criar mitos de falsa segurança ou de insegurança em Portugal. E, portanto, é o PSD no Parlamento e o Governo também, porque o Luís Montenegro veio dizer que votaria a lei. Não havia nenhum ministro a dizer que estava contra aquilo. Portanto, o PSD e o Governo a dançarem a música que o Chega toca, mais uma vez. Eu sei que isto é outro assunto. Vamos ver se nas negociações da lei da nacionalidade o PSD consegue, de facto,
dar outros sinais nas negociações que decorrem, nomeadamente com o PS. Mas isto já é um outro assunto. Sim, eu falarei portanto, dele. Pois é isso, pronto. Agora não vou desenvolver, com certeza. Vou falar dele com a Suzete, tencionava, pelo menos. David, contigo gostava de falar um pouco sobre o orçamento que vai ser discutido e votado na Generalidade na segunda e na terça da próxima semana. Sabemos que está tudo em aberto. Arriscarias dizer que o Governo vai realmente negociar com todos? E olhando para os números, parece que há verbas para isso? Eu acho que o Governo não vai negociar com todos, ou praticamente não vai, ou na verdade vai tentar não negociar com ninguém, porque, como explicou o Ministro das Finanças na apresentação da proposta orçamental, a margem para novas medidas é praticamente nula. Neste caso, o que está apontado a um excedente de 0,1% do PIB e, portanto, há aqui uma margem muito escassa. Obviamente, o Governo pode sempre jogar com os empréstimos do PRR, que tem uma grande componente nacional, toda ela, porque depois é pago não são subvenções e, portanto, é pago pelo Orçamento do Estado. E, nesse sentido, deixar cair um ou outro projeto financiado por empréstimos e não por subvenções do PRR poderia aqui garantir maior folga, mas o Governo não pode assumir isso neste momento. E nós sabemos que é evidente que é sempre assim. As medidas que são tomadas na Assembleia da República, na fase de especialidade, acabam sempre por ter um de dois efeitos. Ou aumentam a despesa ou diminuem a receita. Não me lembro de medidas adotadas em sentido inverso. E, portanto, o Governo chega aqui a este ponto sem ter aqui praticamente nenhuma margem. Mas tem uma vantagem, que é o PS já disse que viabiliza este documento. E, portanto, a partir do momento em que o PS viabiliza este documento e que diz também que, não diz por estas palavras, porque diz que não faz chamadas coligações negativas, mas vamos usar o termo, e diz que não fará coligações negativas que possam servir de alívio ao Governo para justificar uma derrapagem nas contas públicas. Ora, isto basicamente é o José Luís Carneiro a dizer e a tentar demarcar-se da estratégia do ano passado, de Pedro Nuno Santos. Ora, a estratégia de Pedro Nuno Santos foi manter até ao limite a dúvida sobre se viabilizaria ou não. E depois, o que aconteceu foi que, durante a fase de especialidade, houve várias propostas do PS. O PS pode dizer que não se aliou ao Chega. E é verdade, não se aliou diretamente ao Chega. Formalmente, mas houve várias medidas das portagens, de fiscais, em que houve propostas do PS que foram aprovadas com o voto do Chega e que representaram perdas de receita significativas para o orçamento. E o Governo utilizou isso ao longo do ano para dizer que tinha, mesmo assim, conseguiria, mas era mais difícil, ou seja, foi tendo esse argumento e tinha ali uma espécie de alívio para se de facto alguma coisa corresse mal. Ora, José Luís Carneiro, e até porque o espaço orçamental, no novo contexto, na nova conjuntura internacional e nacional, é muito mais difícil, até porque a evolução da despesa permanente das medidas iniciais da governação, em particular no aumento de rendimentos a várias classes da função pública, tornam aqui muito reduzido o espaço de manobra. E, nesse sentido, o PS, ao dizer não vamos ser alibi, portanto quer dizer que não vão participar, pelo menos fazendo fé nas palavras do líder parlamentar do PS, que não vão aprovar novas medidas na especialidade que, lá está, diminuam a receita ou aumentem a despesa de forma significativa, e que, ainda assim, o documento está viabilizado. Portanto, parece-me a mim que o Governo, o melhor que pode fazer nesta negociação, na especialidade, é andar de mansinho. É mexer zero. É andar ali entre os pingos da chuva e tentar que a coisa... Porquê? Porque o espaço é mesmo muito reduzido. O nosso orçamento não tem margem para comportar alguma degradação mais violenta da economia mundial, não tem minimamente, e portanto nós estamos, ou seja, o passo para o déficit é muito curto, basta qualquer imprevisibilidade, com Maria Luísa Albuquerque, e que foi bastante aumentada nos governos Costa. O Governo já utilizou alguma parte dessa verba para diminuir a dívida pública, portanto não foi só já a gestão orçamental a consegui-lo, a gestão orçamental corrente, se quisermos, e portanto as dificuldades poderão surgir e não há grande margem. Já agora uma última nota, uma notícia que hoje o Público escreve,
que de facto o Governo foi obrigado a mexer ali os níveis de variação da despesa primária líquida. Basicamente a despesa primária, a evolução da despesa primária é agora o grande fator de avaliação, elemento de avaliação das políticas orçamentais pela Comissão Europeia. Este ajuste não tem nada de muito significativo, mas mostra que o valor passa a ser mais alto no orçamento do próximo ano do que estava previsto e mais baixo no do ano seguinte. E, portanto, que é preciso, para aumentar num ano, é preciso depois diminuir no outro. Isto significa, basicamente, o quê? É que o espaço é mesmo muito curto, porque se assim não fosse, não tinha que haver esta mexida e se calhar, se baixava agora, não tinha que se aumentar depois. Mas não, tem que se aumentar porque, de facto, a despesa tem vindo a crescer de forma consolidada e, portanto, os riscos são grandes para o orçamento. E, portanto, basicamente, a minha resposta será esta. O que eu prevejo é que não aconteçam grandes medidas, porque fazendo fé nas palavras tanto do Ministro das Finanças, mas sobretudo do PS. Vamos avançar e a última pergunta é sobre a lei da nacionalidade, que tem andado de facto aos avanços e recuos. Já falámos um bocadinho disso aqui. As negociações arrastaram-se, no fundo. O líder do Chega queria abdicar da possibilidade de perda de nacionalidade. O PSD apelou à maturidade democrática de todos e a abstenção do PS manteve-se sempre em cima da mesa. Suzete, porquê é que achas que a lei se manteve nesta indefinição tanto tempo e o que é que pode acontecer? Bom, porque o PSD precisa de a aprovar, precisa de alguém que a viabilize, nem que seja pela abstenção, e precisa de uma proposta final que passe em Belém. O Chega apresentou, entretanto, várias propostas de alteração, em que recua bastante em algumas das questões que tinha na sua proposta inicial, uma das quais a questão da perda da nacionalidade como sanção automática em caso do cometimento de alguns crimes, que foi largamente apontada pelos constitucionalistas como sendo inconstitucional. Parece-me que se o texto que sair da Assembleia da República for para Belém com qualquer coisa parecida com isto, não tenho muitas dúvidas que vai direitinho para o Constitucional. Já há o precedente da lei dos estrangeiros e acho que há sérias hipóteses da lei da nacionalidade ir lá parar também. Parece-me que as negociações que vão decorrendo entre o PSD e o PS inserem-se exatamente nessa preocupação do PSD, que me parece que está genuinamente interessado em negociar com o PS, primeiro porque tem o Chega ali ao lado a pedir coisas que não parecem todo razoáveis e que não parece que passem por Belém, e porque se o diploma chegar às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, viabilizado pelo PS, parece-me terá francamente maiores chances de aprovação sem passagem pelo Constitucional. Acho que a questão se vai manter até à última. Parece haver aqui uma aproximação das propostas entre socialistas e sociais-democratas, mas ainda há questões por resolver. Mas não me espantaria se este diploma acabasse com a abstenção do PS. Acho que neste caso o PSD estará bastante interessado nisso, até porque lhe permitirá de alguma forma passar uma imagem de moderação depois de ter aprovado a lei dos estrangeiros que o Chega. E passa a imagem de que plana à direita e à esquerda, não é? Pois. Sim, só nos falta o momento mais lúdico, que às vezes também é o mais lúcido deste podcast, o público notório. Hoje começas tu, São José, a seguir passa ao David e a Suzete fecha a rúbrica. Força. Pois eu trago o Gouveia e Melo, candidato presidencial Gouveia e Melo, que disse semana passada, creio, que Mário Soares é para ele uma referência. Eu primeiro achei graça porque o contraste entre a imagem de um e a imagem do outro é engraçada para mim, mas isso não impede que Mário Soares seja uma referência, com certeza. Mas o que eu achei que foi que é uma forma engraçada de apelar ao voto do centro. Há de facto uma evolução no candidato Gouveia e Melo, no que é o apelo, tem havido, não é, ao longo dos meses, o apelo ao eleitorado de centro. Registro com alguma ironia que essa evolução. David. O meu público notório também, desta vez, também não consigo encontrar nada verdadeiramente engraçado. E então trouxe algo que é só ridículo, na minha opinião.
e que já vai ser um habitué aqui de alguns comentários, que é Santos Silva. Santos Silva andou a contorcer-se para dizer que, portanto, ele na segunda-feira, depois do apoio formal do PS a António José Seguro, ele diz que, portanto, continua a recusar, ou seja, ele não diz taxativamente que não apoia, diz, não tem nada a acrescentar ao que disse, sendo que o que ele tinha dito, já há largos meses, quando ele próprio ainda acalentava uma candidatura presidencial, é que não parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS. E que dizia banalidades. Partindo disto, não sei porque é que Santos Silva não assume, de facto, em consonância com as suas palavras, que não votará em António José Seguro. Acho que era muito mais ficar aqui nesta terra de ninguém. A mim causa-me alguma estranheza, porque ou ele é consonante com aquilo que já disse e diz claramente que vai votar contra, ou melhor, que não vai votar em António José Seguro, ou então pode estar a passar uma ideia de que é uma espécie de seguidista, porque se não diz taxativamente que não, é porque o próprio apoio do PS, que é um apoio envergonhado, que é um apoio que quando é aprovado faz questão de dizer, mas isto cada um agora vota em quem quiser, e portanto eu não percebo aqui de onde é que vem o pudor de Santos Silva a admitir que não vai votar nele, porque eu digo mesmo isto, sinceramente aquilo que me parece é, Santos Silva teve um percurso ao longo dos anos de seguidismo com Sócrates, seguidismo com Costa, foi um bocadinho este o percurso que foi marcando, a forma como o seu percurso foi traçado. Ora, se ele não diz taxativamente que não, é porque está aqui ainda numa lógica seguidista que ainda não parece ter esquecido e, portanto, causa-me aqui alguma confusão. Suzete. Eu queria falar de um projeto de lei que o CDS apresentou na Assembleia da República, dando resposta a uma preocupação, seguramente uma questão que tem preocupado imenso todos os portugueses, que é o hastear da bandeira nos edifícios públicos. O CDS quer proibir o hastear de todas as bandeiras que não sejam institucionais, ou seja, a bandeira nacional, a bandeira da União Europeia e as bandeiras heráldicas de cada município e pouco mais. E quer proibir o que o CDS chama de bandeiras ideológicas e reivindicativas. Não sei o que é que será uma bandeira reivindicativa. Basicamente, a polémica foi sempre em torno da bandeira LGBT. Colorida da LGBT. Mas a expressão usada pelo CDS é claro. Bandeiras ideológicas e reivindicativas. Eu gostava que o CDS, no projeto de lei, explicasse o que é que são bandeiras reivindicativas. Será a bandeira da CGTP? Talvez. É que podem aparecer outras bandeiras. Mesmo bandeira ideológica, também não sei o que é que possa ser. Por exemplo, a bandeira do CDS é uma bandeira ideológica, não é? Pronto, não pode ser hasteada em edifícios públicos. Enfim, é mais uma preocupação do CDS. Lembro-me, por exemplo, do CDS também está preocupado com a cor dos boletins de vacinas, quando se pôs a hipótese de eles passarem a ser amarelos em vez de cor-de-rosa e azuis. Lembro-me, aliás, que acho que foi o deputado João Almeida que chegou a fazer a hashtag não somos todos amarelos, somos todos cor-de-rosa e azuis. O CDS tem agitado muito a bandeira de uma guerra cultural, do wokismo e, na verdade, quem parece muito empenhado em guerras, enfim, vou-lhe chamar guerras culturais, guerras de alecrim e manjerona. São guerras culturais guerras de alecrim e manjerona, sobretudo, é o CDS, francamente. Obrigada, Suzete. Não deixe de acompanhar os nossos podcasts em público.pt. Além de serem muito variados, há alguns que são mesmo para viciados. Por nós, voltamos a encontrar-nos no sítio do costume. Até quinta. O público fica no ouvido.